Ramulose é causada pelo Coletótrichum gossipi, é uma variação dessa espécie de Coletótrichum, que é a Cephalosporioides, é uma variação nessa espécie que causa a ramulose. A ramulose ela é bem antiga no algodoeiro, pessoal. Pra vocês terem uma ideia, aqui no estado de São Paulo, lá em 1936, já teve um primeiro relato. Sobrevivência. O Coletótrichum, ele pode infectar a semente, tá interno, ou ele pode infestar a semente, tá lá fora, na casquinha ali da semente. E pode sobreviver ali no solo, principalmente em restos culturais. A disseminação principal da ramulose é por semente. No início do desenvolvimento da ramulose no campo, eu vejo a formação de reboleiras. Em experimentos in vitro, significa no laboratório, em placa de Petri, os pesquisadores viram que a temperatura ideal para o desenvolvimento dessa doença vai de 25 a 30 graus. Se tiver, então, chuva e boa fertilidade do solo, isso daí também favorece o desenvolvimento da doença. Aqui, pessoal, é uma semente de algodão, que é a principal maneira de disseminar a ramulose. Então, se a gente olhar, a gente vai começar a ver aqui, ó, o patógeno, olha aqui, crescendo nessa semente recém-germinada aqui, ó, tá? Depois de um tempo, se eu deixar essa semente em boas condições, olha isso daqui, ó. O Coletótrichum toma toda a superfície da semente. O que quer dizer? Às vezes eu não estou enxergando, olha aqui a semente, eu não estou enxergando. Só que, como eu falei, os esporos podem estar aqui na parte de fora, infestando a semente, mas também pode estar lá dentro infectando a semente. Quando ela germina, daí é que eu posso ver, ó, porque daí tem as condições ideais para o desenvolvimento do patógeno, tá? Sintoma da ramulose: manchas necróticas, circulares ou alongadas. Uma coisa muito comum e que serve de diagnose para vocês é isso aqui, ó. Perfurações no tecido necrosado. O que significa? Dessas lesões que estão necrosadas, a parte de dentro, que está bastante necrosada e lesionada, ela cai, tá? Então eu vejo pontinhos perfurados, porque quando cai essa parte do meio aí das lesões, se eu coloco ela contra a luz, parece realmente um céu cheio de estrelas, por causa dessas perfurações que aconteceram nessas lesões, tá? O limbo foliar, ele enruga, e se a necrose for no meristema apical da planta, isso também é uma coisa que eu chamo a atenção de vocês. Se a infecção aconteceu lá na parte de cima, no meristema apical, eu vou ver a planta com superbrotamento, que eu chamo também de envassouramento, tá? Então, daí começa a brotar um monte de ramo ali em cima, porque ela perdeu a dominância apical. E a planta tem um porte reduzido, tá? Então, eu chamo atenção para essas perfurações e eu chamo atenção para esse superbrotamento, tá? Lógico que o seu superbrotamento ele só vai acontecer se necrosar o meristema apical, mas ele é muito comum em ramulose. Mas essas perfurações, elas são bastante frequentes, muito frequentes, tá? Olha isso daqui, ó. A gente tá vendo as partes necrosadas, muitas vezes tem uma borda um pouco mais escura. Não sei se vocês estão enxergando aqui onde eu tô apontando, ó, já tá acontecendo aquilo que eu falei, ó.
tá necrosando ó, bem no meio aqui, e logo vai ter, essa parte vai cair daqui e eu vou ver um buraquinho. Não é buraquinho o termo técnico, né? São perfurações, esse é o sintoma de perfuração. E eu vejo também, ó, que vai enrugando a folha, ó. A folha vai ficando toda enrugada por conta dessas lesões de ramulose. Olha isso daqui, ó. Isso daqui, na verdade, são várias lesões que necrosaram, perderam o meio, possivelmente, ó, coalesceram. Não era só uma grandona, mas existiam muitas que elas coalesceram. E daí aqui, ó, é o que a gente está vendo de perfurações. Muito característico de ramulose, muito. Folha enrugada, olha aqui também, e perfurações. E caso o meristema apical da planta seja prejudicado, infectado, olha isso, começa a ter um superbrotamento aqui na planta, que a gente pode chamar de envassouramento. Uso de variedades resistentes. Então, aqui está uma variedade suscetível que não teve crescimento, e aqui do lado, duas variedades resistentes. Esse é o controle número 1. Só que eu tenho que pensar em semente sadia, porque eu sei que coletótrico pode vir com a semente. Eu tenho que pensar em rotação de cultura, porque eu sei que coletótrico pode ficar nos restos culturais. Eu tenho que queimar, inclusive, esses restos culturais e aplicação de fungicida. Então, ou seja, eu não posso só pensar em fungicida, eu não posso só pensar em variedade resistente. Eu tenho que pensar em tudo isso para poder ter uma eficiência no controle da ramulose, tá? Em relação aos fungicidas, existem os fungicidas que vocês devem ir ao Agrofit procurar, aqueles registrados para cultura. Mancha de ramulária ou simplesmente ramulária. A mancha de ramulária é uma doença fúngica que as pessoas assim atribuem vários nomes comuns, né? A ramulária, ela tem ocorrência generalizada no Brasil e pelo mundo todo, tá? Hoje em dia, a gente pode considerar, e ela é considerada, a principal doença da cultura. Ela pode chegar a diminuir a produção até 35%, tá? E ela foi responsável por o grande aumento do uso de fungicidas na cultura. 85% dos fungicidas, das aplicações de fungicida nessa cultura, são por conta da ocorrência ou na prevenção dessa doença chamada ramulária. Por que eu falo hoje em dia? Porque eu falo atualmente? No passado, não é que não existia ou não é que não havia relato da ramulária. Ela sempre esteve presente. Mas nos dias atuais, ela vem se tornando incidente cada vez mais precoce no ciclo da cultura. Ou seja, nos dias atuais, ela vem chegando a incidir na cultura cada vez mais cedo. E isso faz com que a aplicação de fungicidas, ela aconteça mais vezes. Vocês vão ver que para ramulária, a gente não pensa muito na questão curativa da doença. A gente pensa, a primeira coisa que vem à cabeça é a prevenção, aplicar fungicidas preventivamente. Então, pensando nisso, que a aplicação é preventiva, se eu estou vendo casos cada vez mais cedo de incidência de ramulária nos campos de algodão, significa que cada vez mais cedo eu estou tendo que aplicar fungicidas. E isso significa que ao longo do ciclo eu vou ter mais aplicações. Isso gera, sem sombra de dúvida, maior custo de produção para o produtor de algodão.
dentre outras coisas. Que outras coisas? Pensando cientificamente e para a indústria de um modo geral, a questão de mais aplicação de fungicida indiretamente torna maior o risco de desenvolvimento de resistência. Porque a gente não tem um número assim tão grande, infinitamente grande, de fungicidas registrados para a cultura. Isso faz com que seja bem restrito o número. E eu aplicando mais vezes praticamente os mesmos fungicidas, eu estou causando o aumento na probabilidade de seleção de isolados resistentes. Então, não só a questão econômica direta ao produtor, aumentando os custos de produção por conta do maior número de pulverizações, mas tem também essa questão que envolve o mercado como um todo de fungicidas, né? Porque eu estou aplicando mais, aplicando um número ali, de certa forma, limitado de fungicidas, e isso está aumentando a probabilidade, está sendo maior de desenvolvimento de resistência, tá? Então, é um problema grande. A ramulária, esse fungo, ele é disseminado por vento, por chuvas, esses são os dois principais, e pode, inclusive, ser disseminado por implementos. Uma característica climática que super favorece o desenvolvimento dessa doença são dias secos e noites úmidas, né? Noites mais frias, tá? Com umidade relativa acima de 80%. E isso favorece muito o desenvolvimento da doença. Eu trouxe aqui essas duas reportagens, uma de um comunicado da Embrapa e uma da revista Cultivar, mas o que chama a atenção? É aquilo que eu falei para vocês, né? Na capa da revista, por exemplo, está falando aqui, mais cedo. O que é mais cedo? Aqui está uma foto de uma folha de algodoeiro cheia de sintomas de mancha de ramulária. E aqui nessa reportagem da Embrapa, pesquisadores orientam sobre o controle da mancha de ramulária. A mancha, olha aqui, é uma das principais doenças do algodoeiro e responsável pelo aumento dos custos de produção do algodão no Brasil, ao lado das lagartas e do bicudo do algodoeiro. Então, sem sombra de dúvida, ramulária e o bicudo do algodoeiro são os grandes responsáveis aqui pelos gastos que temos com fungicidas, no caso da ramulária, e com inseticidas, no caso do bicudo do algodoeiro. Também conhecida como míldio, falsoíldio, mancha branca, a doença é causada pelo fungo Ramulária areola e está presente em todas as regiões produtoras de algodão do mundo, em condições de alta umidade, como é o caso do Cerrado, onde se concentra mais de 90% da produção nacional, o patógeno encontra um ambiente favorável para se desenvolver e por isso demanda várias aplicações de fungicidas durante o ciclo da cultura. Então, aí é que está o problema, ó. Segundo o pesquisador da Embrapa, algodão, Luiz Chitarra, tradicionalmente a doença costumava ocorrer no final do ciclo da cultura. Causava perdas, mas essas perdas eram poucas, tá? Mas hoje, cada vez mais cedo, ela está incidindo sobre a cultura, então, cada vez mais cedo, isso é igual a perdas cada vez maiores. E aí é que está o problema principal e a causa de preocupação para quem planta algodão. Sintomas. Os sintomas de ramulária, eles acontecem em ambas as faces da folha, então eu vejo na parte abaxial e na parte adaxial, só que tem início nas folhas da parte de baixo da planta, né, que eu chamo baixeiro, tá? São manchas angulosas, né, são restritas ali às nervuras, de coloração branca ou amarelada. Tem um aspecto farináceo, pulverulento,
circunscritas pelas nervuras. Farináceo, que lembra farinha. Pulverulento, que lembra pó. Isso daqui, pessoal, é na parte abaxial da folha, na parte de baixo da folha, quando o patógeno começa a esporular, principalmente, tá? Então, eu tenho sintomas em ambas as faces, mas essa esporulação intensa eu vejo mais na parte de baixo da folha, tá? Coloquei como coloração branca ou amarelada, porque assim geralmente ela é. Só que, para eu saber o início da doença, eu tenho que olhar para essas manchinhas aqui angulosas, ó, de coloração azul, tá? Uma mancha meio azulada, meio acinzentada, um pouco mais escuro, tá? É aí que eu tenho que procurar, é aí que os sintomas se iniciam. Qual é o problema da doença? Alta severidade é igual a desfolha precoce. Então, é por isso que o produtor de algodão fica tão preocupado, tá? Porque o algodão começa a perder as folhas muito cedo. E isso daí faz com que eu tenha um resultado direto na perda de produção, tá? Se essa desfolha não acontecer antes, precocemente, se ela acontecer, por exemplo, na fase de formação das maçãs, vai ser um problema? Também vai ser. Por quê? Porque ela vai comprometer essa produção, né, dessas maçãs, principalmente no terço superior da planta. Ela vai reduzir o crescimento dessas maçãs que foram formadas. Então, eu tô tendo problema, tá aumentando, tô vendo aumentar a severidade de ramulário. Posso até formar maçã, vou formar maçã, mas elas vão ser bem pequenas. E uma coisa muito importante também, quando eu tenho desfolha, né, por conta de ramulária, quando ocorre a formação das maçãs. Eu tenho abertura precoce dos capulhos, porque essa desfolha, ela vai ser um indicativo para a planta de que está no momento de começar a abrir o capulho, está chegando perto da colheita. Mas, na verdade, isso não é o que está acontecendo. Na verdade, a desfolha está acontecendo por conta da severidade da doença, tá? Então, aí é que está o problema. Desfolha, e a desfolha comprometendo toda a questão de quantidade, que reduz o crescimento das maçãs, e a abertura precoce não deixa de afetar também a qualidade da fibra. Tá? Então, isso é importantíssimo, importantíssimo. Afeta a quantidade e afeta a qualidade da fibra. Muitas pessoas têm uma certa dificuldade em diagnosticar ramulária, fazendo uma certa confusão com a mancha angular. Então, depois eu quero que vocês voltem lá para o slide que eu mostrei de mancha angular, causada por xantomonas, doença bacteriana. E, de certa forma, elas têm as suas similaridades, tá? Mas a gente pode, sim, tomar cuidado na diagnose e consegue ver uma certa diferença. Qual que é essa diferença? A questão das manchas serem mais azuladas, aqui no caso da ramulária, e quando eu olho para o lado de baixo da folha, se eu tiver com esporulação, isso me dá uma tranquilidade maior para dizer que eu estou tratando de uma doença fúngica, que no caso é a ramulária, e não a mancha angular, que é uma doença bacteriana. É principalmente aqui, ó, quando eu tenho... É até difícil de enxergar aqui, ó, a questão da severidade nessa primeira folha e nessa, de tão baixa que é. Então, nesse início do desenvolvimento, quando as lesões estão começando a aparecer, estão bem pequenas, é aqui que ela tem uma coloração mais azulada. E com o passar do tempo, ela vai ficando um pouco mais esbranquiçada e um pouco mais amarelada, tá? Então, é nesse início. Aqui, até para vocês verem, né? É uma escala diagramática para avaliar a severidade da mancha de ramulária.
Então, desde o 0,0% de severidade nessa folha, é quase imperceptível, é bem aqui, ó, e que daí vai subindo a severidade porque a folha vai começando a ser tomada por lesões, né? Que chega um determinado momento vão estar assim. Se eu vejo isso daqui, principalmente na parte de baixo da folha, eu vejo daí a esporulação que me garante que eu tô falando de um fungo, que eu tô falando de ramulária, tá? Isso aqui é bem didático, olhando essas lesões que parecem uns pixels, né, uns quadradinhos, tá? Mas olha aqui, isso aqui é sintoma de ramulária também, na parte de baixo. Aqui também. Por que que aqui ela já tá com um sintoma até um pouco mais pardo, marrom. Isso já é mais no final do desenvolvimento. E na parte de baixo que eu tô vendo daí a esporulação esbranquiçada. Aqui é um sintoma bonito, didático, mancha de ramulária, né? Que tanto é que as pessoas costumam chamar de mancha branca por conta dessa cor aqui. E aqui aquela foto que eu mostrei aqui já um pouquinho maior, mostrando também a mancha de ramulária já com uma severidade um pouco maior. Se eu tiver uma cultivar suscetível ou um pouco menos resistente e não fizer controle da mancha de ramulária, olha aqui a desfolha precoce que a gente está falando. E com essa desfolha precoce, olha aqui, ó, eu já começo a ver a abertura de capulho, tá? Então, que fibra vai ser essa? Que qualidade vai ter essa fibra? Aqui, do lado direito, é a mesma cultivar. Hidróxido de fentina é um fungicida, ele é um fungicida protetor, não sistêmico, tá? Não sistêmico. Ele é muito indicado para o caso da ramulária, porque ele tem dado uns efeitos de controle positivos, tá? E nessa foto, inclusive, ele nem foi aplicado em mistura, só foi aplicado esse fungicida sozinho. Olha a diferença, são as mesmas, a gente está falando da mesma cultivar. A única diferença é que aqui é a testemunha desse experimento, que não se aplicou nada, e aqui aplicou. Então, é isso daqui que eu vou esperar se eu não tomar as devidas precauções. E quais são elas? Monitorar muito bem a doença. Então, se eu sou uma pessoa, um produtor ou um agrônomo que espera os sintomas iniciais, eu não posso esperar o sintoma inicial já desse jeito aqui, ó. No caso da ramulária, não. Ela é muito rápida. Então, por isso que o produtor de algodão e os engenheiros agrônomos recomendam o controle preventivo, tá? Não esperar os primeiros sintomas. Porque se eu tô falando de uma cultivar que não é tão resistente, se eu tô falando em condição climática ideal, é muito rápida a questão da tomada de severidades mais altas na planta. Tá? Então, quando eu penso em ramulária, eu penso em aplicação preventiva. Só para vocês terem uma ideia, aqui é um experimento que foi feito em 2009, aqui, ó, 12 dias após a inoculação e aqui 22 dias após a inoculação. O que eles viram? 12 dias, olha aqui a severidade. Ela não chegava nem a 5%. Uma severidade bem baixa, que eu posso ver até por essa folha que ele colocou como exemplo aqui. Mal consigo ver a doença. Em condições adequadas de clima e com a cultivar adequada, com uma cultivar não tão resistente, 10 dias depois, ó, ou seja, 22 dias após a inoculação, eu parti de uma severidade que não chegava a 5% a uma severidade de quase 35%. Olha o estado da folha, tá? Isso tudo ele olhou na face de cima, adaxial, tá? Então, em 10 dias, eu tive um aumento muito intenso, muito grande de severidade. Então,
qual que é a moral da história no caso de ramulário? Eu não posso perder o tempo. Se eu perder o trem já passou. O que significa? Significa que se eu não fizer um monitoramento muito adequado de clima, da cultivar, histórico da área, saber que mais ou menos o tempo ali que eu semeei já vai começar a me mostrar um problema com ramulária, eu vou ter que entrar preventivamente com o fungicida, para que não aconteça isso, que eu perca o monitoramento, não consiga ver os sintomas iniciais, e em condições adequadas eu tenho uma explosão de ramulária no campo. Então, na cabeça de quem trabalha com algodão, isso já é bem norteado, é isso que acontece, tá? Eu não posso deixar de aplicar no momento certo. E qual é o momento certo? O momento certo é preventivamente, e daí eu faço um esquema ali, né? Eu vejo o período residual do fungicida que eu tô tratando e faço lá, vamos imaginar que a cada 15 dias, por exemplo, né? Então, eu tenho que a cada 15 dias aplicar. É mais ou menos por aí. E o que eu vou aplicar? Né? Que tipo de fungicida? Eu já dei ali para vocês a ideia do hidróxido de fentina. O hidróxido de fentina é um fungicida não sistêmico, é um fungicida protetor. Então, eu posso usar ele intercalado, por exemplo, com uma carboxamida. Carboxamida é do grupo das SDHI, que a gente chama, que é o tipo de ação que a carboxamida tem, tá? E essa carboxamida é um fungicida mais recente que tem um efeito positivo também no controle. A doença ainda está no seu início e eu vou aplicar preventivamente, eu posso usar um protetor e intercalar com uma carboxamida. Só que eu tenho que fazer duas observações. Se eu usar o hidróxido de fentina, eu vou ter que aplicar no máximo umas 3 vezes no ciclo da cultura, porque ele é um produto muito fitotóxico para o algodão. E a carboxamida também. O pessoal do FRAC, do Comitê de Avaliação de Resistência, também recomenda no máximo 3 vezes, 3 aplicações da carboxamida no ciclo, por conta de desenvolvimento de resistência. E a carboxamida é um tipo de fungicida que ela é ideal mais nessa fase mesmo, não quando a epidemia a doença já está muito severa no campo. Mas ao final eu posso aplicar um triazol, por exemplo, que tem um efeito positivo também no controle, e aplicar um outro fungicida protetor, um clorotalonil. Teve um pessoal que fez uns experimentos e viu, inclusive, que mancozeb tem um efeito positivo. Então, pensando no mancozeb, um clorotalonil, que são fungicidas não sistêmicos e que podem me ajudar na mistura com o triazol, por exemplo, para diminuir a chance desse triazol não ter mais efeito, não ser tão eficaz. Dos triazóis, só para vocês terem uma ideia, desculpa, o pessoal já no campo de algumas safras para cá já começou a ver um pouquinho. Não tem relato de quebra de resistência, né? Mas o pessoal já viu que a eficiência do triazol já não é aquela de algumas safras para trás. Então, por isso, a necessidade de tentar fazer uma mistura com um fungicida protetor. E no caso, as estrobilurinas, já teve até relato, inclusive, de resistência à estrobilurina no algodoeiro, por conta de aplicação, principalmente para ramulária, né, que exige tanta aplicação assim. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso.
Controle. Variedades resistentes. Então, essa é a primeira forma de controle que me vem à cabeça quando eu estou falando de ramulária, tá? Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, são sintomas na folha. Aqui é uma variedade suscetível e do lado direito uma variedade resistente. Tudo bem que aqui até parece que a variedade é imune, né? Porque não estou vendo quase sintoma, mas eu não estou falando de imunidade, eu estou falando de resistência. Significa que eu posso encontrar lesões, mas o número de lesões, o tamanho de lesões vai ser bem menor do que aqui, tá? Não é uma variedade que não vai ter sintoma. Sim, vai ter, mas vai ser bem menor. Aplicar fungicida. Como eu falei, eu coloquei aqui nos primeiros sintomas, mas tomar cuidado aí, tá? De repente, você pode aplicar antes mesmo do aparecimento desses primeiros sintomas, preventivamente. Rotacionar a cultura e, menos importante, no caso da ramulária, a gente tem que chamar a atenção do produtor para as medidas culturais, tá? Regulador de crescimento. Para quem não está habituado com a cultura do algodão, o regulador de crescimento tem sua importância. E se a gente pensar em doença, ele também faz o seu papel, porque ele não deixa a planta crescer, ela não fica tão alta, e isso tem um significado muito importante naquele microclima que a planta tem ali embaixo, né? Embaixo, na parte de baixo, inferior das plantas, se eu tenho uma planta muito alta, vai dificultar a entrada de sol e ali vai ter uma umidade maior. Além do sol, o vento, o fluxo de vento vai ser menor para essa parte de baixo, quando eu tenho uma planta maior. Então, trabalhar com regulador de crescimento é super importante para a ramulária, porque eu estou evitando ali um microclima adequado. E a densidade de plantio também, pensando nessa mesma questão do microclima. Tá? Em relação ao controle, eu peguei esse slide, adaptei ele aqui, porque veja, se a gente pensar em todas as fases aqui, porque passa a cultura, a gente vai ver que aqui no início eu vou ter mais problemas com tombamento. Isso é fato. Até os 30 dias, se eu pensar, eu vou ter problema de plântulas caídas, se ela emergiu, né? Se for um dumping off de pós-emergência. Eu posso me preocupar bastante aqui com ramulose, principalmente, tá? Nessa fase vegetativa inicial. Mas eu não posso deixar de me preocupar com mancha angular e também com ramulária. Porque, como eu falei para vocês, tem relatos no campo do pessoal vendo ramulária já 30 dias após a semeadura. A planta tá desse tamanho, assim, ó, muito pequena. Espera que aqui, ó. A planta pequena, tem relatos que mais ou menos por aqui já começaram a ver sintoma de ramulária, para vocês terem uma ideia, né? Então, não é porque a ramulose ela é mais comum aqui que eu só vou pensar nela aqui, não. Inclusive, eu penso para cá. E a mesma coisa para ramulária, eu penso desde aqui até aqui. Principalmente onde eu coloquei nesse roxinho aqui, ó, para ramulária, tá? Eu pensaria mais aqui, ó, no início, antes da formação dos botões, até aqui quando o capulho começa a abrir, tá? Pensando que daí formou a maçã, já estou mais tranquilo, lembrando que durante a formação da maçã, a desfolha é um problemão, então eu tenho que seguir com o fungicida e com o controle um pouco mais para frente também, tá? As viroses aqui em azul e o fusário, né? Murcha de fusário, eu também vou pensar praticamente quase todo o ciclo. E corinéspora, eu vou mostrar para vocês agora, que seria a nossa última doença da aula de hoje, que é uma das recém-descobertas dos últimos relatos de doenças no algodoeiro, tá? E que eu também tenho que fazer um belo monitoramento,
dessa doença que também é muito importante para a produção de algodão. Mancha-alvo, que, como eu falei, foi um recente relato na cultura do algodão. Por quê? Veja que em 2004 e 2005, no Mato Grosso, já houve um relato, só que em 2013 e 2014, principalmente quando o relato aconteceu no Mato Grosso do Sul, o pessoal começou a se dar conta que a Corinéspora cassícola, que é o fungo causador de mancha-alvo, estava incidindo sobre a cultura do algodoeiro. Veja a história. A mancha-alvo é uma doença já há muito tempo conhecida na cultura da soja. Tá? Então, a mancha-alvo causada por Corinéspora já era um antigo conhecido do sojicultor. Ponto. Só que o que aconteceu? Nesses últimos anos, com esses relatos que eu mostrei para vocês, o pessoal começou a ver o mesmo sintoma de mancha-alvo, só que agora não na soja, no algodão. Qual foi a primeira pergunta que veio à cabeça? Bom, se muitos dos agricultores fazem sucessão de cultura soja e algodão, será que essa mancha-alvo que eu estou vendo aqui é causada pelo mesmo patógeno que estava já há muito tempo na soja e, entre aspas, migrou da soja para o algodão e agora está causando problema nesse algodão? Então, foi a primeira pergunta. Porque eles viram que era o mesmo sintoma de mancha-alvo, viram por isolamento, fazendo lâmina, postulado de Koch, né? Porque para eu falar que aquele agente causal é o responsável por aquela doença, tem que falar de postulado de Koch. E eles viram que era o mesmo. Só que daí a dúvida foi essa: será que a Corinéspora que ataca a soja é a mesma que infecta o algodão? Daí eles pegaram da soja, inocularam artificialmente no algodão e pegaram aquela do algodão e inocularam artificialmente na soja. E o que aconteceu? Teve transmissão. Qual é a consequência? Qual foi o resultado? Eu estou falando do mesmo fungo, né? Eu estou falando de doenças diferentes, porque uma é no algodão, a outra é na soja. Mas é a mesma mancha-alvo, é o mesmo patógeno. Então, o que acontece? Eu fazendo sucessão soja e algodão, se a soja naquela safra tiver problema de mancha-alvo, com certeza eu vou ter problema de mancha-alvo no algodão. E vice-versa, né? Então, eu tenho que tomar muito cuidado. E não só com o algodão, porque, veja, a Corinéspora, ela ataca, ela infecta mais de 500 espécies vegetais, tá? Então, ela tem uma ampla gama de hospedeiros. O que a mancha-alvo causa? Causa desfolha precoce, principalmente no terço. Quando ela é problema maior? Em temperaturas de 25 a 30 graus Celsius e com molhamento foliar. Então, quando tem chuva e alta nebulosidade, né, em alguns dias corridos, eu vou ter problema de mancha-alvo. Então, até o ano de... Deixa eu só voltar um pouco. Aqui, 2014, essa reportagem, inclusive, é de 2014. Nesse momento, ainda não havia fungicidas registrados para mancha-alvo no algodão. Até o ano passado, que foi quando eu fiz essa busca, existiam daí já 5 produtos registrados para controle de mancha-alvo em algodoeiro. Eu fui hoje acessar o Agrofit para ver se a gente tinha alguma novidade, alguma coisa a mais. E do ano passado para cá, ó, que dá um ano mesmo, que eu acessei em 29 de abril aqui, ó, só acrescentou mais um, tá? Acrescentou essa mistura, que é uma carboxamida,
com um triazolintione que tem o mesmo modo de ação dos triazóis, tá? E uma estrobilurina. Então, essa mistura nova, que mudou o registro do ano passado para cá. O que eu vejo aqui no meio? Eu vejo estrobilurina, eu vejo carboxamida, eu vejo triazol, que é a mesma modo de ação do triazolintione. Eu vejo mancozeb como fungicida protetor, né? Não sistêmico, registrado. Então, o que isso me leva? A mancha-alvo é mais ou menos, o período dela é mais ou menos aquele período da ramulária. Os fungicidas que são registrados, muitos que estão aqui, fazem efeito também para controle de ramulário. Então, é aí que eu tenho que ver com que fungicida eu vou trabalhar se eu tiver problema ao mesmo tempo de mancha-alvo e ramulário. Tá? Aqui estão os sintomas, ó, são essas manchas circulares, aqui já um pouco mais desenvolvidas, mais escuras. Se a gente olhar aqui, ó, com mais detalhes, elas são bem escuras e bastante circulares. Olha aqui também, tá? Isso é a mancha-alvo. Tem esse nome porque faz lembrar onde a gente atira no tiro ao alvo, tá? Então, para nunca mais esquecer. Tá? Se eu faço uma lâmina para saber o esporo, é esse o tipo de esporo que eu tenho na mancha-alvo, que é desse fungo aqui. Comparando o da corinéspora, que é esse mais alongado e grande, aqui eu tenho também, ó, nessa mesma lâmina, esporos de ramulária, ó, bem pequenos, tá? Então, dessa lâmina aqui, possivelmente eu tirei de uma folha que tinha tanto a mancha-alvo, que são esses esporos maiores de corinéspora, quanto a mancha de ramulária, que são esses esporos de ramulária menorzinhos aqui. Tá? E é comum acontecer isso nas plantações de algodão. Então, o controle da mancha-alvo é tratamento de semente, rotação de cultura e a pulverização com fungicidas, né? Lembrando que lá naquele calendarinho que eu coloquei, que tem o ciclo, a gente tem que também fazer o monitoramento da mancha-alvo, porque ela está presente agora sim, da mesma maneira como ramulária, não tão intensa e problemática como a ramulária, mas ela está presente sim nos campos de algodão, tá?